porque você se torna aquilo que você respeita. Você se torna aquilo que você decide seguir. A minha pergunta para você aqui nessa noite é, quem que você vai querer seguir? Agora tem o resultado. Tem o resultado. Né? Se, por exemplo, se nós escolhemos seguir a Cristo, nós seremos conhecidos como cristãos. Nós seremos conhecidos como pessoas que seguem as ideias e a ideologia de Cristo. E, com certeza, um futuro garantido nós temos, por causa das promessas, da palavra de Deus. Não são palavras do pastor, não são palavras do pastor Lucinho, do pastor Jorge, e sim de Deus. As promessas advindas para quem segue. Agora, o seu futuro depende de quem você segue hoje. O seu futuro depende de quem você segue hoje. Você escolhe o que quer colher amanhã. Você escolhe o que quer colher para o seu futuro. Olha só, por exemplo, de repente você diz assim, não, pastor, eu estou escolhendo seguir um ícone do mundo. Beleza. As consequências de seguirmos os ícones do mundo são uma vida vazia e sem sentido, como foi o caso de Elvis Presley, que mesmo sendo milionário, mesmo sendo famoso, se desviou, virou um cara solitário, depressivo, e morreu por causa dos psicotrópicos que ele tomava. Vida vazia. O cara tinha tudo, humanamente falando, riqueza, poder, fama, e morreu sem nada. Essa é a consequência de seguir um ídolo. A overdose é outra consequência. É o fim de grandes nomes, os nomes de pessoas que são chamadas, foram considerados como artistas autodestrutivos. Presta atenção nisso aqui. Inclusive o Dr. Kurt Cobain está nessa lista de artistas autodestrutivos, como, por exemplo, o Jimi Hendrix, o Jim Morrison, o Syd Barrett, o Brian Jones, a Janis Joplin. São todas pessoas que morreram, quiseram morrer de overdose, porque escolheram seguir um caminho. Talvez é o caminho que você está seguindo hoje, talvez o caminho que você está escolhendo hoje. Você sabia que a música mais ouvida pelos maconheiros, já foi dita aí, já foi pesquisado, é aquele grupo... Você lembra disso? Como é que ela? Eagles. É a música mais ouvida pelos doidões, sabia disso? A música mais ouvida pelos doidões. De repente você está seguindo isso aí, de repente você está dizendo, não, pastor, meu negócio é curtir, é igual o Marley, eu vou curtir uma onda. Beleza, filho? É o caminho que você está querendo escolher. A decisão é sua. Ninguém pode entrar na tua cabeça e dizer assim, olha, muda essa pipoca dessa mente sua. Não. Nós estamos aqui te alertando, nós estamos aqui te dizendo, você quer fazer coisa boa, você quer um futuro abençoado, segue quem vai te fazer bem. Você quer ver o que mais? O fim de quem escolhe o caminho aí dos ícones, o suicídio, Kurt Cobain, e outros tantos que eu podia citar, o lesbianismo e a morte por overdose, da Cássia Eller. Davi lembrou isso aqui muito bem. A depravação sexual e a morte por AIDS de Cazuza, de Fred Mercury e de mais um monte que a gente não sabe. Esse é o caminho que você pode estar seguindo. A rebeldia, caminho do Renato Russo, caminho do próprio Cazuza. E o assassinato, caminho do John Lennon. Agora, tem a diferença se nós decidirmos tirar os ícones do mundo e colocar alguém que realmente foi um ícone. Alguém que foi tão importante e marcou de maneira tão profunda a história, que hoje o tempo é contado antes dele e depois dele. Alguém que fez tanto em 3 anos e meio de ministério, que perdurou por 2000 anos, e hoje nós somos frutos daquilo que um ícone da história que marcou e que fez diferença fez. Você pode seguir o caminho do ícone maior, da personalidade que marcou profundamente.
da personalidade que até hoje é assunto em todos os lugares. Teve um filósofo que disse que, há 100 anos atrás, ele disse que 100 anos à frente, ninguém mais ouviria falar de Cristo. Hoje, o nome de Cristo continua sendo difundido em todos os cantos do mundo, porque ele sim foi um ícone de verdade. Presta atenção aqui. Sabe qual é a diferença de Jesus, por exemplo, para Maomé? Para Bin Laden, que segue Maomé? Bin Laden hoje é considerado um ícone. Sabe qual é a diferença? A diferença é que a maioria dos chefões muçulmanos dizem: penduram a bomba no seu corpo, vai lá e faz a justiça para lá. Mas ele mesmo não vai. A grande diferença está aí. Jesus nunca mandou fazer algo que ele não fizesse antes. Jesus nunca mandou fazer algo que ele mesmo não fez. Quando ele disse que nós tínhamos que amar, é porque ele amou de maneira incondicional. Quando ele disse que nós tínhamos que perdoar, era porque ele perdoou de maneira incondicional. Quando ele disse que nós tínhamos que carregar a nossa cruz, é porque ele carregou a cruz dele. Quando ele disse que nós deveríamos entregar a nossa vida por completo, foi porque ele entregou primeiro. Quando ele diz, pode me amar, ele diz porque ele amou primeiro. Jesus, antes, hoje e pela eternidade, vai continuar sendo a maior personalidade que a história já conheceu. Aquele que as canções vão ser escritas, aquele e que vai receber a adoração do povo dele, aquele que diante dele um dia, mesmo aqueles que não creem, vão ter que confessar o nome dele. A Bíblia diz que um dia todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é rei. É Jesus! É Jesus, irmão! Agora tem garantia. Presta atenção aqui. Agora tem garantia. Tem garantia para aqueles que seguem. Como eu te falei, você vai ser resultado daquilo que você segue hoje. A garantia é: você vai ter uma vida de alegria. Ao contrário da vida daqueles ícones. Ao contrário de muitos que estão se baseando naquilo que os ícones fizeram. Jesus te garante alegria. Jesus te garante liberdade. O Woodstock pregava liberdade. Raul Seixas pregava liberdade. Bob Marley pregava liberdade. Agora, liberdade de verdade, só Cristo. Vida de verdade. Enquanto os ícones estão dizendo que a maconha é a saída, que a heroína é a saída, que as bebidas são a saída, eles não estão pregando vida de verdade. Eles estão pregando morte de verdade. Morte. Jesus não. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Garantia. Eu vou te deixar agora. E em último lugar, sabe o que Cristo garante? Mais do que todas as coisas, a certeza do porvir. A certeza de que a nossa vida não se resume aqui. Cazuza disse: quer saber como estou? Vai para um labirinto. Você quer saber como estou? Eu estou com expectativa hoje, irmão. Eu tenho expectativa de que, se os meus olhos fecharem nessa terra, já vou estar no forrozão lá com Jesus, porque ele sim. Eu vou botar para quebrar, eu vou dar um pulo no pescoço dele e falar: vem cá, meu cheiroso! Sabe por quê? Porque eu tenho garantia de vida eterna. Porque nenhum ícone da história vai poder tirar isso. A certeza e a garantia de que quando você fechar os seus olhos aqui, você vai abri-los na presença de Deus. E o único que fez isso, o único que bateu o martelo, que rasgou a sentença, o decreto de morte que havia sobre nós,
O único que pregou na cruz os nossos pecados, é Jesus. Ele nos dá a garantia da salvação. Ele nos dá a garantia do porvir. Ele nos dá a garantia de vida eterna na presença de Deus. Glória a Deus. Jesus, o ícone que marcou a história. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, o Senhor dos Senhores. Jesus, o melhor, o mais poderoso, o mais lindo, o mais cheiroso. Esse Jesus marcou a história.